Quando o assunto é pesquisa eleitoral, os números vão muito além dos resultados. São 2.000 entrevistados em média por pesquisa, 123 municípios, 108 pesquisadores presencialmente, 95% o nível de confiabilidade, 160 veículos de imprensa falando sobre isso e milhões de brasileiros impactados. Genial nas eleições. Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Conversa Aberta, o programa que conecta você às empresas das quais você é sócio. Meu nome é Juliana Andrade, eu sou jornalista aqui da Genial e do lado direito da sua tela nós temos Rafael Cunha, CFO da PetroRecôncavo. Rafael, boa noite e muito obrigada por aceitar o convite para se juntar conosco aqui. Boa noite, Juliano. Prazer estar aqui conversando com você e com os investidores aí da Genial. Maravilha! Bom, a nossa conversa hoje, a gente vai ter diversos assuntos, vamos falar sobre Polo Bahia Terra, mas para dar aqui uma introduçãozinha, bom, a PetroRecôncavo foi fundada em 1990, ali no final, né, dos anos 1990, é focada no desenvolvimento e revitalização de campos de óleo e gás onshore, ou seja, aqueles que estão em terra firme e não em alto mar. Os em alto mar são os offshore. Nesta quarta-feira também, a operadora de petróleo e gás divulgou que o resultado não auditado da sua operação de barris de óleo por dia, referente ao mês de março, foi de, em média, 19.792. No ano, a média de produção diária está em 19.455. Os valores apontam para um crescimento de mais de 40% na produção do primeiro trimestre de 2022, frente ao quarto trimestre de 2021. A companhia também reportou seus resultados do quarto trimestre do ano passado, com uma receita líquida que superou R$1 bilhão, aumento de 32% em relação a 2020. Bom, a gente vai conversar sobre várias coisas aqui, Rafael, mas eu queria que previamente você comentasse um pouquinho esses números, tanto de produção de barris por dia em março e no ano de 2022, no comparativo aí com outros períodos, e também sobre essa receita de mais de R$1 bilhão no ano passado. Legal. A empresa vem numa rota de crescimento aí bastante forte nos últimos 2 anos, desde o início da recuperação aí da crise da Covid. Então, combinada por alguns fatores. De um lado, obviamente, a parte mais do setor, né, empurrado um pouco pela subida nos preços do petróleo, que já começaram a subir em relação ao patamar de 2020, desde 2021, e que esse ano se acelerou ainda mais esse aumento de preços, mas também no lado da produção. A PetroRecôncavo tem sido capaz de crescer a produção tanto dos ativos que ela já opera, quanto também, ao longo do ano de 2021, a gente acabou agregando alguns ativos novos, como o Polo Miranga, que a gente assumiu a operação e fez o close em dezembro de 2021, o Polo Remanso, que a gente já operava no formato de serviço também, compramos ele, assumiu a operação como donos dele a partir de dezembro de 2021. Então, essa combinação aí de crescimento orgânico de produção, crescimento advindo de M&A e eventos favoráveis, digamos assim, em termos de preço de commodity, tem levado um crescimento bastante acelerado aí da receita da companhia, de todos os resultados financeiros, EBITDA, lucro líquido, e que até, na verdade, aí, pensando aqui em 2022, os números de 2021 já parecem passado antigo, assim, de tamanha velocidade que as coisas estão acontecendo. Você mencionou aí a produção, então a nossa produção no mês de março aí já ficou próxima aí quase 20 mil barris por dia. Por exemplo, esse número de produção em 2021 foi de mais ou menos 12 mil barris por dia. Então, hoje em dia, a empresa já está rodando num patamar de produção bem acima do que no de 2021. Certo, maravilha. E, bom, a gente sabe aí que dia 24 de fevereiro estourou ali a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e os Estados Unidos veio impondo ali várias sanções à Rússia. E eu queria entender também como é que ficou aí a questão do preço do petróleo para vocês, por conta aí dessa crise, quais foram os frutos, porque, querendo ou não, é uma coisa relativamente positiva para quem exporta aí, né? Um dos efeitos colaterais da guerra foi um aumento no preço dos combustíveis, do petróleo de modo geral, do gás natural também, mas principalmente do petróleo. Se a gente pensar que um pouco antes do conflito, acho que o petróleo já vinha numa tendência ascendente, de qualquer forma, ele já estava perto de $90 por barril, mais ou menos, e quando estourou o conflito, esse
esse preço chegou até um patamar de 120, um pouco mais de 120 dólares, hoje em dia caiu um pouquinho mais, mas ainda acima de 105, 110 dólares por barril. Então, certamente, a guerra trouxe um impacto adicional a uma tendência que já existia de aumento do preço do petróleo. Acho que essa tendência mais de médio prazo, digamos assim, que já vinha desde 2020, é fruto de uma combinação aí por um lado, de uma redução muito forte dos investimentos no setor de petróleo e gás nos últimos 3 a 5 anos, aí, tanto por uma performance negativa aí do setor, principalmente nos Estados Unidos, aí, no período anterior, onde a produção subiu bastante, mas as empresas não apresentaram muito lucro, então os investidores se retraíram um pouco, quanto também uma visão um pouco mais de ESG, que começou os bancos e financiadores a cortar muito crédito para as empresas que investiam nesse setor, e aí começou a ter uma queda nessa oferta de petróleo, e a demanda começou a se recuperar depois da Covid. Hoje em dia já está em patamares praticamente iguais ao que estava antes do início da pandemia. Não tem acompanhado da mesma forma, a oferta não tem sido capaz de acompanhar da mesma forma que o crescimento da demanda, e aí a Rússia, como uma grande exportadora também de petróleo, ficando assim, um ponto de interrogação no mercado, se ela vai continuar conseguindo vender seus barris, colocou um pouco mais de pressão ainda nas cotações. Maravilha, super no nosso obrigada. caso aqui, só para complementar, do nosso lado, obviamente, isso acaba impactando diretamente a receita da companhia, né? Porque a nossa receita, grosso modo falando, é o volume produzido versus o preço do petróleo versus a taxa de câmbio. Então, isso acaba tendo um impacto positivo nesse sentido para a companhia, apesar de que a gente tem uma parte da nossa produção redeada com uma política de mitigação de riscos. Desses 20 mil barris de óleo equivalente por dia que a gente produz atualmente, mais ou menos 5 mil barris estão redeados, então esses 5 mil não se beneficiam tanto desse crescimento, mas o restante, sim, captura esse crescimento. Olha, você pulou totalmente as etapas aqui, Rafael. Eu tinha preparado uma perguntinha sobre a questão do hedge lá, nossa última pergunta, mas eu vou fazer ela agora. Eu vou adiantar agora e depois a gente toca outro assunto. Bom, sobre essa parte financeira aí da empresa, a PetroRio, ela tem uma política de hedge da produção feita por meio da compra de opções de venda para se proteger da queda do petróleo. Nesse sentido, eu queria entender exatamente como funciona essa política de hedge aí da PetroRecôncavo, e se tem alguma política da companhia, ou se ela está apta a surfar aí nas altas. Eu vi que você falou que uma parte da produção é redeada, mas se você puder explicar um pouquinho mais, porque como você disse, vocês também estão se favorecendo da alta do preço, né? Claro, vou explicar assim. Bom, a gente botou em prática a nossa política de hedge a partir de dezembro de 2019, que foi quando a gente fez a aquisição do Polo Riacho da Forquilha, que na época foi uma aquisição bastante grande aqui para o tamanho da companhia, mais ou menos 380 milhões de dólares na época, e a gente financiou 60% dessa aquisição na forma de dívida, e aí, em comum acordo com os credores, a gente se comprometeu a ter uma política de hedge, de ter uma certa visibilidade na geração de caixa da companhia, porque a commodity petróleo é muito volátil, né? A gente vivenciou aí, em 2020, chegou a um patamar de mais ou menos 10 dólares por barril em determinado momento, agora em 2022, 120 dólares por barril, então é uma flutuação muito grande, e a gente se comprometeu com esse compromisso de manter sempre redeado uma parte da produção. Na época, o que a gente se comprometeu é um programa de hedge onde a gente fazia uma série de vendas futuras de petróleo numa proporção decrescente da minha produção para os próximos 1 ano, 2 anos e 3 anos. Então, assim, mais ou menos 80% da minha produção do Polo Riacho da Forquilha, que é uma parcela da nossa produção, eu tenho que manter redeada, sempre vendida no futuro. 60% da produção prevista para os meses 13 a 24, né, para o segundo ano, e 40% da produção prevista para os meses 25 a 36, ou do terceiro ano. Então, são volumes decrescentes ao longo do tempo, mas sempre com uma certa visibilidade de 3 anos para frente. Como a gente acabou adquirindo outros ativos aí ao longo do caminho, como o Polo Miranga e o Polo Remanso, acabou que isso acabou se diluindo um pouco. Hoje, como eu mencionei, representa mais ou menos 25% da produção em BOE da companhia, talvez uns 40% da produção de óleo da companhia atualmente, e a gente tem feito isso através da venda futura de petróleo, então tem como contraparte bancos, e basicamente eu fixo o preço de venda
Hoje, a maior parte dos nossos contratos de derivativos tem um patamar de preço na casa de $60 por barril, que era o valor que tinha na época que a gente fechou esses contratos. Então, para essa porção da minha produção, eu estou com o meu preço travado, digamos assim, nesse patamar de $60, e para o restante, ela está mais livre e acompanha a cotação do petróleo. A gente hoje se sente um pouco mais confortável, a gente passou por um IPO no ano passado, aumentou a liquidez da companhia. A gente também, depois a gente certamente vai falar na parte de gás, a gente tem desenvolvido uma crescente na receita de gás que permite que a gente, daqui para frente, olhando daqui para frente, tenha uma proporção menor da nossa produção redeada e possa surfar um pouco mais essas variações de mercado. Tá certo, maravilha. Bom, quer falar um pouquinho então sobre a produção de gás da PetroRecôncavo? Eu não me programei muito assim para falar sobre, mas é legal você tocar no assunto. Não, esse é um assunto interessante porque pensando aqui, há 3 anos atrás, a produção de gás representava talvez 5% da nossa produção total. Os outros 95% eram petróleo mesmo. Ao longo dos últimos anos, a gente, até por uma estratégia deliberada, a gente vem procurando aumentar a participação do gás no nosso mix de produtos, digamos assim. Então, a gente comprou alguns ativos, como o Polo Miranga, que é um polo tradicionalmente um grande produtor de gás aqui na região da Bahia, e também no ativo Riacho da Forquilha, a gente encontrou uma série de oportunidades de aumentar a produção de gás lá, que o operador anterior, a Petrobras, nunca teve muito foco de produzir gás nesses ativos, e a gente encontrou um terreno fértil lá para desenvolver. Então, ela vem crescendo paulatinamente ao longo dos últimos anos aqui na companhia. Hoje em dia, isso que era 5%, hoje já é mais ou menos 25% da nossa produção já é gás natural. E, além disso, o gás natural, além desses aumentos no volume de produção, a indústria de gás natural como um todo no Brasil está passando por um processo de abertura, está surgindo o que se chama aí de novo mercado de gás, de modo que tem surgido uma série de oportunidades na parte de comercialização dessa produção. Então, até 2021, até o final do ano passado, eu, como produtor de gás, eu vendia toda a minha produção de gás antes do processamento para a própria Petrobras, e a Petrobras que depois comercializava isso para o mercado. A partir desse ano, e a partir de um termo de compromisso que a Petrobras assinou com o CAD, ela passou a ter que dar acesso aos produtores à infraestrutura de escoamento, a malha de dutos e de processamento, de tratamento desse gás, as UPGNs que o pessoal chama. Então, a partir desse ano, 2022, a gente mudou a modalidade de contrato. Então, eu não vendo mais o meu gás para a Petrobras, e sim, eu contrato um serviço de escoamento e processamento, que eu pago uma tarifa para a Petrobras, e, por outro lado, eu recebo esses produtos depois do processamento e eu comercializo diretamente. Então, a gente fez uma série de contratos aí no final do ano passado com algumas distribuidoras de gás canalizado, como a Bahia Gás, a Potigás e a PB Gás, e hoje em dia eu comercializo esse meu gás diretamente com essas distribuidoras. Além disso, como produtos adicionais desse processamento do gás, eu recebo também GLP, que é o gás de cozinha, então também passei a vender gás de cozinha para distribuidores de gás de cozinha, e ainda tem uma fração líquida que sobra desse processamento, que o pessoal normalmente chama de condensado, que é um volume líquido que tem precificação aí atrelada ao Brent. Então, o que eu gerava uma receita bastante baixa aí na comercialização do gás até o ano passado, hoje em dia me gera esses 3 produtos diferentes, com margens bem maiores do que o que era no passado, mais de 3 vezes maiores do que era no passado, e isso aí é um círculo virtuoso, digamos assim. Tendo melhores preços também, nos incentiva ainda mais a investir para aumentar ainda mais a produção de gás, rever nosso planejamento de produção. Então, tem sido uma avenida de crescimento bastante grande, e aí, juntando com o tópico anterior de commodity, isso já é, de certa hedge de commodity, já é um hedge natural, porque o gás tem uma precificação um pouco diferente da do petróleo tipo Brent, então também já traz uma diversificação de receita aqui para a gente, que ajuda também nesse arcabouço geral aí de gerenciamento de risco da companhia. Certo. Nesse tópico de gás, eu queria entender para onde é escoada essa produção de vocês hoje. Vocês falaram que não é mais a Petrobras, mas vocês usam ela como uma espécie de intermediador ali, né, para fazer, enfim, os dutos ali, para fazer essa canalização. É distribuído internamente aqui no Brasil? Vocês exportam esse gás? Qual que é a perspectiva ali para o futuro da produção desse gás? Se é de crescer mais, se é de exportar, enfim, como que vocês veem esse mercado? Hoje em dia, toda a nossa venda é no Brasil. Então, basicamente, a nossa produção hoje está nos estados da Bahia e do Rio Grande do Norte.
E aí essa é uma das belezas, digamos assim, do nosso modelo de negócio, que é focado em campos maduros. Campos maduros quer dizer que são campos que já foram descobertos há muito tempo atrás e que essa infraestrutura toda de escoamento da produção já foi montada e desenvolvida. Então, nossos campos eles já estão conectados com a malha de processamento, que hoje em dia é da Petrobras, essas plantas de gás, e a malha de transporte. E aí tem uma malha que é da TAG, que é a empresa que comprou essa malha de transporte, que basicamente interliga lá desde o Ceará até aqui, até o Espírito Santo, na verdade, a região costeira aqui do Nordeste toda. Então, a gente consegue comercializar toda a nossa produção da Bahia e do Rio Grande do Norte para qualquer estado aqui da região Nordeste, já diretamente através dessa malha de transporte da TAG. A gente contrata um serviço adicional. Então, além de eu contratar o serviço de processamento da Petrobras, eu contrato também um serviço de transporte da TAG, que faz esse gás chegar e ser entregue nas distribuidoras de gás canalizado. Esse mercado ainda está passando por um processo de abertura, então acho que esse é um passo intermediário, digamos assim, que eu passo a vender para a distribuidora de gás canalizado, mas a gente já enxerga um horizonte em que no futuro eu vou poder, assim como acontece no mercado de energia elétrica, por exemplo, eu vou poder comercializar direto para grandes consumidores industriais. Então, tem uma unidade petroquímica aqui na região de Camaçari, eu posso vender meu gás diretamente para ele, e aí, no caso aqui, a Bahia Gás, por exemplo, seria remunerada por uma tarifa de distribuição desse gás, mas a comercialização seria um contrato diretamente, que é como é no mercado de energia elétrica. A gente mesmo aqui, como consumidor de energia elétrica, a gente contrata a energia no Mercado Livre, direto das geradoras, e paga uma tarifa das distribuidoras estaduais. Certo. Bom, dá um recadinho aqui para o pessoal de casa, então. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas ou alguma pergunta que vocês queiram mandar para o Rafael Cunha, é só deixar no nosso chat ali no YouTube, que eu encaminho para ele, e na medida do possível, se nós tivermos tempo hábil no final dessa live, eu repasso as perguntas para ele respondendo ao vivo aqui. Combinado? Bom, agora eu queria falar sobre Polo Bahia Terra, Rafael. No mês passado, a PetroRecôncavo anunciou uma oferta pela aquisição do Polo Bahia Terra da Petrobras, em parceria com a Companhia de Energia Eneva. Queria entender em que pé estão essas conversas para a aquisição aí das 28 concessões, e se existe alguma expectativa para o múltiplo de aquisição. Para o pessoal de casa, o múltiplo de aquisição é quanto custou essa compra por barril de petróleo recuperável? Bom, vamos lá. Esse Polo Bahia Terra, ele sempre foi um polo que a gente tinha bastante interesse dentro do programa de desinvestimento da Petrobras, até porque a gente já opera aqui há mais de 20 anos na Bacia do Recôncavo, então é uma área que a gente já tem muita familiaridade do ponto de vista geológico, de engenharia de reservatório, de petróleo, então é uma área que a gente conhece bem e que tem uma série de sinergias, porque literalmente são vários campos que são bem vizinhos aí de áreas que a gente já opera aqui, então tem uma sinergia operacional bastante grande com as nossas operações, além de estar incluído nesse Polo Bahia Terra, por exemplo, essa planta de processamento de gás que eu mencionei, essa PGN Catu, por exemplo, que hoje é o contrato da Petrobras. A partir do momento, se nós formos os vencedores desse polo, essa planta vai ser minha mesmo, vai me dar um pouco mais de autonomia, digamos assim, para a comercialização da minha produção. A parte de comercialização de petróleo, por exemplo, também tem toda uma infraestrutura dentro desse Polo Bahia Terra, de uma malha de dutos que coleta toda a produção de petróleo aqui da região da Bacia do Recôncavo e conecta diretamente na refinaria, hoje que é da Selin, que é a antiga Relan aqui da Petrobras, então também permite você entregar toda a sua produção de óleo direto num cliente que é a refinaria. Então, é um polo bastante... traz muita sinergia para as nossas operações, que a gente conhece há bastante tempo, então a gente tem bastante interesse. A gente montou um consórcio junto com a Eneva para a aquisição desse polo. A gente acha que a gente tem condição de ser bastante competitivo. Foram apresentadas... Esse polo já tinha sido licitado aí por volta de agosto do ano passado, a apresentação de ofertas bind, foi selecionada uma outra empresa que não foi capaz de levantar os recursos suficientes para fechar a aquisição, então a Petrobras resolveu fazer uma nova rodada de ofertas aí pelos participantes, e então a gente apresentou uma nova oferta junto com a Eneva, deve ter mais ou menos umas 2 semanas e meia, 3 semanas atrás. A gente se encontra, nesse momento, aguardando o retorno da Petrobras. Normalmente, dentro do processo dela, o grupo lá de desinvestimentos ela faz uma análise de todas as propostas que foram recebidas, faz uma série de comparações, e depois ela tem que aprovar, normalmente, dentro da diretoria da Petrobras, a escolha de um player, que eles chamam de selected bidder, alguém que foi selecionado para avançar para uma fase de negociação.
A gente, até onde a gente entende desse processo, eu acho que essa fase de análise talvez já tenha sido concluída, mas dada essa turbulência toda aí de mudança de diretoria na Petrobras nas últimas semanas, eu acho que está se aguardando, digamos assim, acabar esse processo aí de troca de diretoria. Então, possivelmente, a partir da próxima semana, seja um momento que a Petrobras possa fazer essa escolha aí do Selected Bidder para entrar numa fase de negociação. E aí, normalmente, depois dessa fase de negociação, se as partes chegaram no acordo, é feita a assinatura do contrato de compra e venda desse ativo, e aí é divulgado uma série de detalhes maiores sobre a transação que são divulgadas para o mercado, e aí depois tem uma fase ainda de aprovações, principalmente da ANP, da Seção das Concessões e dos órgãos ambientais de transferência das licenças ambientais de operação, para que você possa ter o closing da transação e aí você passar a ser o dono efetivamente desse ativo. Então, é um processo um pouquinho longo aí para chegar até o seu fim. Em termos de valor de aquisição, a gente, você mencionou uma métrica que o mercado às vezes acompanha bastante, né? Que é basicamente o valor que você pagou dividido pelo volume de reservas recuperáveis, dá um certo múltiplo de entrada, às vezes que o pessoal fala X dólares por barris. A gente não pode divulgar isso, obviamente, porque isso é uma informação sigilosa ainda, até que esse processo competitivo tenha sido concluído, a gente não vai poder divulgar isso. E também tem um detalhe que esse volume de reservas ele acaba sendo uma estimativa que, às vezes, pode variar de empresa para empresa. É um processo de certificação também, depois que é feito por uma empresa independente, então tem que tomar um pouco de cuidado aí, que normalmente só é divulgado esse volume de reserva depois que você já tem uma certificação independente para o mercado. Certo, então a gente pode ter notícias aí pelas próximas semanas sobre em que pé está tudo isso. Bom, eu queria entender também se o atual preço do petróleo pode afetar a precificação dos ativos que estão sendo oferecidos aí. Sem dúvida nenhuma, quando você faz uma oferta, você leva em consideração tudo, né? O volume de produção, a perspectiva de produção daquele ativo e o preço do petróleo é uma das variáveis, mas normalmente, assim, ninguém leva muito em consideração, até como mencionei, até que tem o close da transação e você passa a ser dono, às vezes é um processo que leva mais de um ano. Então, não é tanto assim o preço que a gente vê na manchete do jornal, né? O preço agora de $120 por barril, que entra na conta das empresas, normalmente é um preço que está baseado um pouco mais na curva futura para daqui a um ano, 2, 3 anos para frente, e ela está no patamar mais elevado do que estava no passado, mas não chega a ser nesse patamar tão alto, e eu diria que a maior parte das empresas também na hora de avaliar uma aquisição desse patamar, você às vezes usa como referência essa curva de futura por um horizonte de 1, 2, até 3 anos, e depois cada empresa às vezes tem uma sua perspectiva de preço de petróleo mais de médio e longo prazo e usa esse valor mais de referência. Então, boa parte disso aí não é tão afetado pelo preço corrente, mas certamente que ativos de petróleo, no momento de preço de petróleo um pouco mais alto, eles valem mais do que o que eles valiam quando o petróleo estava mais baixo. Certo. Eu queria saber também se vocês podem abrir alguma coisa em termos de reservas recuperáveis estimadas aí para esse polo. E também queria entender por que a Eneva, o que vocês enxergam aí nessa parceria de especial? Para esse polo específico, eu não posso abrir esse dado de reservas, de novo, até primeiro pelo aspecto concorrencial e também pelo aspecto que ainda não foi certificada. Não é comum as empresas divulgarem uma estimativa não certificada de reservas. A escolha da Eneva foi uma visão assim de ser uma empresa que traz uma série de complementariedades em relação à PetroRecôncavo. Enquanto a gente é muito especializado na parte de operação e produção de campos de maduros terrestres, com muita experiência, aqui, mais de 20 anos de experiência aqui na Bahia, especificamente, operando campo terrestre, a Eneva traz um conhecimento, acho que um pouco maior em outras áreas, na parte de gestão de produção e comercialização de gás, na parte de comercialização de modo geral, talvez na parte de petróleo também, na parte de projetos possivelmente integrados, incluindo geração de energia termoelétrica. Então, eu acho que é um player que traz algumas complementariedades em relação ao business da PetroRecôncavo. Ela não chega a ser um concorrente tão diretamente assim em termos de core business, nem a gente compete muito no core business da Eneva, nem ela com a gente. A gente acha que pode somar bastante valor. É uma empresa que a gente tem uma admiração grande aí em relação ao management, aos acionistas de referência que tem lá. A gente acha que também o polo Bahia Terra é um polo bastante grande. Então, desde do primeiro momento que a gente avaliou esse ativo, a gente
pensou em bidar por ele através de parceria com outras empresas, como forma de diluir um pouco do risco também, não botar uma pressão de captação, de alavancagem na companhia muito grande. Então, acho que essa soma de fatores aí aproximou as companhias. A Eneva demonstrou interesse nesse ativo, ela demonstrou interesse em ter um parceiro como a PetroRecôncavo, com experiência na operação de petróleo e gás onshore, para entrar nele, e eu acho que pode ser também digamos assim, uma parceria inicial, mas que pode abrir algumas outras frentes de negócio para o futuro. Certo, maravilha. Bom, Rafael, eu queria entender aí na parte de finanças de vocês também qual é o cash cost da PetroRecôncavo, ou seja, qual é o preço do barril do petróleo que gera um break-even ali em relação ao custo caixa de vocês. A gente costuma divulgar aqui as empresas de petróleo, o que o pessoal chama de lifting cost, ou custo de extração, ou custo de produção de petróleo. Nosso patamar aí de 2021 foi na casa de mais ou menos $13 por barril, na média, esse custo de produção. E aí se soma aí talvez uns $2, $2,5 aí de despesas gerais e administrativas, digamos assim, por barril. Esse seria o cash cost mais de produção direto, né? Obviamente que a empresa tem alguns outros custos, como o pagamento de impostos, etc., que vão somando, e comentei o financiamento, pagamento de juros. Então, depende um pouco de como você queira calcular esse break-even, mas o break-even, digamos assim, mais operacional de geração de caixa é esse patamar aí de uns $15 aí de custos diretos, mais esses custos de tributos aí, principalmente o royalties aí, que normalmente é 10% da receita. Certo. A gente tem uma perguntinha aqui do Fívio RJ. Ele pergunta como a abertura do mercado do gás pode ser favorável para a PetroRecôncavo. A abertura já vem sendo favorável, né? Ou seja, já permitiu, por exemplo, que a gente, a partir desse ano de 2022, a gente já comercializasse direto, eliminando, digamos assim, atravessadores, ou seja, eu não preciso vender para a Petrobras vender para Bahia Gás vender para a Braskem, por exemplo. Eu já consegui eliminar um elo do caminho, que era a Petrobras, eu já vendo hoje diretamente para a distribuidora, e eu acho que no futuro próximo vai ser possível já vender para o cliente industrial, então vai dar um acesso muito melhor e mais diversificado para a gente de poder comercializar essa nossa produção de gás. Eu acho que esse é um dos pontos de partida. O outro ponto que eu acho que é importante, que a gente vem estudando aqui, são oportunidades nessa parte de processamento mesmo de gás. Então, se a gente for vencedor, por exemplo, do Polo Bahia Terra, a gente seria dono dessa planta de processamento de gás. Então, você processa o seu próprio gás, mas em determinado momento também você pode começar a ter um negócio mais de midstream, digamos assim, que você processa o seu próprio gás e processa também o de terceiros de uma certa região, e pode virar algum tipo de negócio, essa parte de processamento, e também, às vezes, na parte de comercialização também, de você ser um certo consolidador. Às vezes tem pequenos produtores na região que não tem uma estrutura de comercialização própria. Você também, tendo essa capacidade aí de processar e de entregar para os clientes, você pode ser também um agente dessa cadeia mais de comercialização. Então, acho que essas são as principais oportunidades que a gente enxerga, e a gente tem visto assim, uma oportunidade muito grande, porque especialmente aqui na região nordeste do Brasil, que é onde a gente está focado, é uma região deficitária em gás. Ela precisa importar gás de outras regiões. E aí o competidor mais natural que existe é o GNL, que é o gás natural liquefeito, né? E esse gás ele tem um custo muito alto hoje em dia com a guerra. Até isso disparou ainda mais, porque tem o custo da pessoa produzir, liquefazer, levar para um terminal de exportação, trazer via navio, depois regasificar e depois transportar de novo para a distribuidora aqui. Então, estar operando numa região que é deficitária de gás traz, digamos assim, como competidor, faz com que o nosso competidor seja esse gás um pouco mais caro. Então, isso dá, eu acho que, um pouco mais de poder de precificação aqui para a gente em relação ao que seria no mercado mais regulado anteriormente essa abertura, e que a situação que existia antes é que a Petrobras ela tem várias fontes de gás. Ela tem gás do pré-sal, gás do gasoduto Bolívia, gás dos campos de águas profundas de Campos, etc. Então, ela não está muito preocupada necessariamente com a maximização da produção de gás do campo terrestre aqui de Miranga, por exemplo, porque ela tem, no final das contas, um certo balanço. Ela tem uma certa produção e tem um certo consumo limitado. E de onde vem essa produção não importa muito. A partir do momento
que a gente passa a ser livre, digamos assim, aí eu já começo a operar esses ativos com uma ótica de maximizar minha produção de gás e também poder comercializar da melhor forma possível. Mas aí, nesse caso, também a Petrobras não passa de parceira para concorrente, com essa autonomia também de vocês? Ela é, de certa forma, mas, de novo, ela não tem, hoje em dia, uma produção de gás aqui na região Nordeste. Então, ela estava até divulgou no ano passado que ela teve um prejuízo aí com essas operações, porque ela teve que importar, comprar no mercado externo esse GNL para vender aqui, e como o preço disparou do GNL lá fora, ela começou a ter prejuízo nessa operação. Então, sim, é verdade, ela passa a ser uma competidora, mas especificamente aqui no Nordeste ela já não tem uma produção relevante aqui para atender o mercado. Tá, não é o mercado que ela busca ali, né? Então tem espaço para vocês crescerem neste caso. Bom, Rafael, super obrigada aqui pela sua companhia. Pessoal, se tiverem mais dúvidas, podem deixar ali nos comentários desta live que fica salva depois no YouTube para vocês assistirem novamente ou indicarem para outras pessoas. E se nós tivermos perguntas, enfim, a gente pode passar ali para a assessoria da PetroRecôncavo. Rafael também, se puder, dar uma resposta ali para vocês, até porque vocês são investidores, são super bem-vindos, são super bem-vindas as dúvidas de vocês. Rafael, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela companhia, viu? Espero que você possa voltar aqui mais vezes. Muito obrigado, Juliana. Muito obrigado a todo mundo da Genial. E eu deixo as portas aqui abertas da área de RI na companhia. Esses contatos, essas dúvidas podem vir tanto através de vocês aí da Genial, mas também se quiser fazer o contato diretamente com a área de RI, a gente está preparado aqui também para responder. E a gente tem procurado fazer um esforço aqui de dar visibilidade, explicar para os investidores de pessoa física o que é a PetroRecôncavo, que a gente sabe que é um setor que não é tão conhecido assim das empresas, das pessoas, dos investidores, porque durante mais de 50 anos aqui, basicamente, só tinha Petrobras aqui no mercado de petróleo e gás, e a Petrobras, por ser uma empresa integrada, é um negócio um pouco diferente das empresas de petróleo e gás, mas hoje em dia já temos umas 3 ou 4 empresas aí na Bolsa, aí, já está virando um setor relevante. Maravilha, pessoal. Então, só frisando, este foi o Conversa Aberta com Rafael Cunha, CFO da PetroRecôncavo. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu joinha. Você já sabe que essa é a forma que o YouTube reconhece o nosso conteúdo e entrega ele para mais pessoas que tenham assuntos em comum com você aí. Bom, então é isso. A gente se vê por aí. Até uma próxima. Um beijo e tchau, tchau, pessoal. Obrigado.